Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios. Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. Segunda, proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar, e terceira, independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste decreto. Art. 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de comissão de ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Parágrafo único. Entende-se por agente público, para os fins deste decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. Presta atenção no prazo, art. 12. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se, sempre, as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou comissões de ética de que tratam incisos 2ª, 6ª e 3ª, das comissões assemelhadas, do art. 2º, conforme o caso. Que notificará o investigado para manifestar-se, por escrito, no prazo de 10 dias. Primeiro, o investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa. Segundo, as comissões de ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e, também, promover diligências e solicitar parecer de especialista. Terceiro, na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação, no prazo de 10 dias. Quarto, concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. Quinto, se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as comissões de ética tomarão as seguintes providências, no que couber. Encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. Segunda, encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto N. 5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de eventuais transgressões disciplinares, e terceira, recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir. Art. 13. Será mantido com a chancela de reservado, até que esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Primeiro, concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da SE do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Segundo, na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. Terceiro, para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as comissões de ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados. Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor. Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso. Parágrafo único.
A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses. Art. 16. As comissões de ética não poderão escusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência alegando omissão desses três códigos, do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios LIMP, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeiro, havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade. Segundo, cumpre a CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal. Art. 17. As comissões de ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para a apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência. Art. 18. As decisões das comissões de ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão ACEP, Comissão de Ética Pública. Art. 19. Os trabalhos nas comissões de ética de que tratam os incisos 2ª e 3ª do art. 2º são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na comissão. Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas comissões de ética. Primeiro, na hipótese de haver inobservância do dever funcional de dar prioridade às solicitações, a Comissão de Ética adotará as providências de recomendar a abertura de inquérito à ADM. Segundo, as autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas comissões de ética. Art. 21. A infração de natureza ética cometida por membro de comissão de ética de que tratam os incisos 2ª e 3ª do art. 2º será apurada pela Comissão de Ética Pública. Art. 22. A CEP manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas comissões de ética de que tratam os incisos 2ª, das CES, e 3ª, das assemelhadas, do art. 2º e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, em casos de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública. Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do art. 11 deste decreto. Nota: foi usado o termo agente público em sentido lato sensu. Art. 23. Os representantes das comissões de ética de que tratam os incisos 2ª e 3ª do art. 2º atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mister. Art. 24. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença. Art. 26. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.